O Flamengo teve um problema de logística na volta do Peru. Depois do jogo contra o Cusco na Libertadores, o voo atrasou, o time acabou chegando ontem, mais tarde no Rio. Aí o Flamengo pediu o adiamento do Fla-Flu para domingo. CBF e Fluminense aceitaram, então o jogo passou de 6h30 da tarde de sábado para 6 da tarde de domingo. Valeu, Pedro. E o Flamengo vem como pro Fla-Flu? Ricardo Lai, conta pra gente. Fala, pessoal, um abraço a todos. E depois de uma longa viagem de retorno do Peru ao Brasil, o Flamengo desembarcou ontem à noite aqui no Rio e agora de manhã treinou aqui no Ninho do Urubu, foco total para o clássico Fla-Flu de domingo pelo Brasileirão. E o técnico Leonardo Jardim terá os desfalques do Pulgar com um problema no ombro e também do Jorginho com uma lesão na panturrilha esquerda. E essas ausências abrem o caminho, abrem o espaço para que o Nico de la Cruz, por exemplo, se candidate à titularidade da equipe. O uruguaio foi titular na estreia na Libertadores contra o Cusco no meio de semana, mas aí era uma equipe mais mexida, com alguns reservas. E o técnico Leonardo Jardim gostou da atuação dele, elogiou a inteligência do uruguaio e a capacidade de o jogador saber lidar com os momentos da partida. Aquela famosa leitura de jogo. São 3 jogos seguidos do De la Cruz entrando em campo pela primeira vez nessa temporada, mas ainda tem o treino deste sábado para definir a equipe para o clássico de domingo no Maracanã. O Vene feliz com a atuação do Flamengo dele. Quero que você me fale aí um pouco desse jogo. Você falou pra mim que foi um jogo de almanac, hein, aqui no off, hein, Vene Casagrande? Que todo mundo jogou muito bem. Fala pra mim como é que foi a atuação do Flamengo no jogo de ontem. Olha, Fernandinha, eu vou caracterizar a atuação do Flamengo como surpreendente, porque de verdade eu não esperava um Flamengo jogando tão bem diante de uma altitude de 3.500 metros. E a gente pôde ver, como você mencionou aí, eu comentei no off, vou repetir aqui no on, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. A começar na escalação do técnico Leonardo Jardim, que eu achei uma escalação extremamente inteligente. Primeiro, ele preservou alguns jogadores titulares pensando no clássico de sábado contra o Fluminense, e ele também priorizou a parte física. Tanto é que o ataque dele, ele colocou Gonzalo Plata na ponta esquerda, que é um jogador que fisicamente falando sobressai, e é um jogador também acostumado a atuar em altitude. E aí ele bota o Plata, ele bota o Carrascal, que também estava muito bem fisicamente, e ele coloca o Bruno Henrique. Mas esse aí é um capítulo à parte, depois a gente comenta sobre o Bruno Henrique, que fez uma partidaça. E no meio de campo ele colocou o De la Cruz, o Everton Araújo e o Lucas Paquetá. Só que o mais interessante é que ele botou o Everton Araújo como único volante. E o De la Cruz e o Paquetá, eles ficavam revezando as funções do meio de campo. Sobretudo no primeiro tempo, que foi quando o Flamengo melhor jogou. Inclusive o Paquetá também fez uma grande partida. No setor defensivo, ele também foi inteligente. Ele priorizou a parte física, colocou o Danilo, que estava melhor do que o Léo Ortiz, fisicamente falando, pelo menos no entendimento dos bastidores do Flamengo. E na lateral direita ele também coloca o Emerson Royal, que fez uma grande partida. Muitos torcedores pegam no pé dele, em alguns momentos com razão, mas ontem a gente precisa elogiar. O Emerson Royal foi muito bem e ele ajudou demais também na parte física. E na lateral esquerda só tinha o Ayrton Lucas à disposição, e aí eu já critiquei muito aqui o Ayrton Lucas e dessa vez vou elogiar. Até ele foi bem ontem, inclusive o cruzamento para o gol do Bruno Henrique, ele olha antes, não foi por acaso. Então tem que elogiar também a partida do Ayrton Lucas. De uma maneira geral, Leonardo Jardim foi extremamente inteligente, o plano de jogo dele deu super certo, a escalação deu certo, ele também fez substituições interessantes, inclusive as substituições acabaram ajudando. Tanto é que o Arrascaeta aqui entrou, fez o segundo gol e o gol da vitória, então eu caracterizo essa vitória do Flamengo como surpreendente, porque de fato eu não imaginava. Se eu tivesse um empate lá, eu acho que o torcedor rubro-negro assinaria, mas a forma como o Flamengo conquistou essa vitória foi uma forma muito boa e que já dá para o torcedor rubro-negro uma certa confiança, já pensando na sequência dos jogos. O do grupo do Flamengo, o maior desafio dele era, claro, era a altitude, né? Então você vencer é como se fosse o seu maior adversário, né? No seu grupo você ir fora de casa e vencer. Esse foi o cenário, o panorama do Flamengo. Realmente vencer lá é muito positivo, né? Ainda mais sendo a estreia da Libertadores. Ô Caio, mas assim, o Flamengo tem personagens que são e gostam de ser protagonistas, sobretudo na Libertadores. Um deles eu já vou falar com o Vene Casagrande, que eu sei que ele quer falar dele. O outro é o Arrascaeta. O rapaz entra, tem uma coisa de capacidade, de talento e de sorte também no gol do Arrascaeta, né, Caio? Com certeza, Fernando. A gente estava brincando aqui com o Pardal em off, que na minha vez a bola bate na trave, volta, sai, o gol não acontece.
E o Arrascaeta, com a camisa do Flamengo, ele já tem muita história, ele é um cara muito respeitado, tá aí na galeria dos grandes ídolos da história do Flamengo. Após o jogo também estava conversando aqui com o Venei Off, falei com alguns amigos flamenguistas e estava questionando a eles aonde que o Arrascaeta tá no ranking ali de ídolos da história do Flamengo, e a maioria deles colocando sempre ali no top 5, no máximo top 10, alguns colocando inclusive só abaixo do Zico. Enfim, é óbvio que cabe muita discussão. O Flamengo tem vários ídolos ao longo da sua história, grandes ídolos identificados com o clube, que conquistaram muitos títulos com o clube, então é uma disputa grande, mas o Arrascaeta, ele é um cara, assim, para a história do Flamengo, sensacional. E ontem ele entra no final do jogo e a bola que ele recebe, ele aproveita, tem a chance de fazer o gol, quase fez outro também numa finalização logo depois, podia ter feito o terceiro gol do Flamengo. Mas é um cara muito, muito importante mesmo, né, na história do Flamengo. E com esse jogo de ontem, o Arrascaeta conseguiu mais uma marca para sua carreira. Olha aí no meu telão, agora o Uruguai é o estrangeiro com mais partidas pelo Flamengo. Olha só, mais partidas pelo Flamengo, são 370 partidas, superando o meia paraguaio Modesto Bria. O Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019, acumula 102 gols e 110 assistências. Já Modesto, que até ontem era o dono do recorde, foi campeão do primeiro tricampeonato carioca do Flamengo, 4-2, 4-3, 4-4, e fez 369 jogos pelo time rubro-negro entre 43 e 53. Olha aí, o Modesto ficou 10 anos. O Arrasca tá há 19. Quantos anos aí? Faz aí você, por favor, que eu não vou... Só no 2020, 21, 7, 8. 7. Você vê que ele tá melhorando. 7. É porque eu fiquei na dúvida, 7 anos, 8 temporadas, eu fiquei nessa dúvida. Mas enfim, são 7 anos. Ele começa no Carioca de 2019. Ele começa em 2019, junto com o Bruno Henrique e Gabigol na ocasião. Pra você, Venê, Anderson e DJ Careca, pensem também na resposta. Que são os nossos rubro-negros aí. Vê como a Café parece ser grande, né? Ô, Venê Casagrande. Top 3, top 5 ou top 10? No seu coração, da história do Flamengo, o Arrascaeta tá em que momento, em que local aí? Top 3, top 5 ou top 10? Quando você me faz essa pergunta, são de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo? Da história do Flamengo. Porque Da a gente que história é gosta de futebol, a gente também se debruça na história. O né? Leandro, por exemplo, lateral direito, é um jogador que eu nunca vi jogar. Mas o Leandro tem uma história muito identificada com o Flamengo. O Júnior, por exemplo, também é outro. Então, é da história, é difícil. É difícil demais. Top 10, mas assim, top 5 ou top 3? O que eu posso dizer é, o Arrascaeta, ele senta à mesa do Zico. Isso sem sombra de dúvidas. Ele senta à mesa do Zico. A cabeceira é do Zico, né? A cabeceira do Zico, óbvio, pra mim é o número 1, é o Deus rubro-negro, não tem jeito. Mas de jogadores que eu vi, e eu falo isso sem medo, o Arrascaeta é meu maior ídolo, de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo. Outros jogadores, por exemplo, o Romário me fez ser Flamengo junto com a Tirson, lateral esquerdo. Um beijo pra Tirson, grande Tirson. Eu sou também muito fã do Renato Abreu, por exemplo, mas o que o Arrascaeta vem construindo com a camisa do Flamengo desde 2019 é algo assustador. E pra mim é o maior estrangeiro da história do Flamengo e o maior estrangeiro que eu vi no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Anderson, rapidamente, top 3, top 5 ou top 10 Arrascaeta pra você no seu coração da história? Top 5. Top 5, olha. Justo. E você, DJ Careca, top 3, top 5 ou top 10 da história do Flamengo? É isso. Obrigado, DJ. Muito bem. Obrigado. Troca a foto aqui, Cris, que agora o homem quer falar do Bruno Henrique. Que é outro também que senta à mesa. É mesmo, é? Senta à mesa, pô. Senta à mesa do Zico, sem sombra de dúvidas. E como é que foi esse jogador ontem no jogo, Fernando? Olha, Fernandinha Maia, Bruno Henrique. Pra traduzir o que foi o Bruno Henrique ontem, assim, ele foi um unicórnio ontem em campo. Esse cara precisa ser estudado. A gente fala do Fábio, com louvor, obviamente, mas o que o Bruno Henrique faz aos 35 anos, em uma altitude de 3.500 metros, e depois de uma grave cirurgia no joelho que ele passou recentemente, e ele aos 90 minutos do segundo tempo dá o pique que ele deu, ele precisa ser estudado. E pra mim ele foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, não só por conta do gol que ele marcou ali de cabeça, mas também a forma como ele atuou em campo. Inclusive, a entrada dele no time titular, promovida pelo técnico Leonardo Jardim, foi uma ótima escolha, porque no jogo de ontem ele precisava muito atacar o espaço da equipe adversária, e ele faz isso muito melhor que o Pedro, e eu não estou aqui dizendo que ele é um jogador melhor que o Pedro como centroavante, sim, mas são características diferentes, e o Leonardo Jardim estudou muito bem o adversário, colocou o Bruno Henrique e a estratégia dele deu super certo, porque o Bruno Henrique para mim foi o melhor em campo.
Segundo o jornalista Antônio Carlos, o clube de regatas do Flamengo está de olho no lateral Matheus Bidu, atualmente no Sport Clube Corinthians Paulista. Bem avaliado internamente, ele agrada pelo perfil ofensivo, velocidade e capacidade de apoiar o ataque. A diretoria busca reforçar o elenco para a temporada e vê Bidu como uma opção viável, já adaptada ao futebol brasileiro. A comissão técnica também aprova a possível contratação, acreditando em evolução do jogador no clube. A ideia de um contrato longo, de até 4 anos, mostrando confiança no atleta. Para Bidu, atuar no Flamengo seria uma oportunidade de disputar títulos e ganhar mais visibilidade, inclusive de olho na seleção brasileira. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Matheus Bidu será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.